É claro que quando a gente investe, a gente quer ver o nosso patrimônio aumentar. Porém, muitas vezes o foco no lucro de curto prazo, ele é desalinhado dos objetivos de longo prazo da nossa conta. Então, nem sempre o lucro de cada operação é o que mais importa. E nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a entender como é que funcionam os lucros e prejuízos com opções de Bitcoin na Deribit, te passando alguns detalhes e nuances que certamente vão te ajudar. E entendendo isso, você vai poder tomar decisões mais inteligentes e estratégicas para fazer o seu patrimônio em Bitcoins aumentar cada vez mais. Como assim o lucro não importa, meu Deus? Mais um youtuber fanfarrão me falando groselha aqui na internet. Bom, dá uma olhada aqui no P&L, né? O lucro é o prejuízo e também o ROI, o retorno sobre investimento. Então a maior parte das minhas posições aqui com opções de Bitcoin tá no lucro, aumentando a minha quantidade de satoshis. Então você tá vendo que quase todas elas estão no verdinho. Mas a verdade é que nada disso importa. E quando eu entendi isso, foi uma grande virada de chave para mim. E antes de te mostrar em detalhes como que funciona essa dinâmica de lucro ou prejuízo e passar nuances e detalhes que vão fazer a diferença para você, quero te deixar um recado bem rápido. Um vídeo no YouTube, ele acaba te ajudando, ele te dá insights, te dá sacadas, ele aumenta o seu nível de conhecimento. Porém, para você ir pro próximo nível, não é um ou outro vídeo no YouTube que vão te ajudar. Então, se você quiser ir pro próximo nível, acessa os links aqui na descrição, porque lá você tem acesso a um conteúdo bem mais aprofundado e também você pode agendar uma consultoria gratuita com um dos especialistas da minha equipe. Dado esse recado, vamos entender que esse lucro aqui ou prejuízo, ele não importa. Então agora você vê que o meu saldo está extremamente positivo. Porém, se eu tivesse com tudo aqui no vermelho, eu de verdade ia ficar completamente tranquilo, contanto que eu entendesse que na data de vencimento, na data de expiração das minhas posições, a minha expectativa de lucro fosse positiva. Além disso, tem outros pontos também que eu quero te passar, mas esse daqui é um dos principais. Então a gente tem que entender o lucro momentâneo, o lucro de agora, e a gente vê ele aqui nessa linha verde. Essa linha verde expressa o meu lucro ou prejuízo de agora em uma determinada data. Então, aqui eu estou selecionando o dia de hoje. Então, nessa posição, que não é a posição real, uma posição simulada, você está vendo que meu lucro ou prejuízo ele é zero. Isso você está vendo nesse balãozinho verde. Today, P&L, lucro ou prejuízo de hoje. Porém, se hoje o preço do Bitcoin ele caísse, digamos que para $91 mil, hoje eu estaria com prejuízo de 0,0261 bitcoins. Se isso acontecesse, eu estaria vendo aqui as minhas posições no vermelho, com prejuízo em vez de lucro. Só que mantendo essas posições, veja que aqui na linha roxa, esse prejuízo de 0,261, ele iria se reverter num lucro de 0,275. Isso porque a minha posição hoje está numa situação desfavorável, porém na data de vencimento, nessas circunstâncias aqui, ela se tornaria favorável. Um outro exemplo prático, eu tô aqui com umas calls vendidas no Strike 110 e 111. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, o Bitcoin tá nos $107 mil. Mas repare que antes de ontem, ele chegou a passar dos $110 mil. Então, essa call vendida aqui, momentaneamente, ela entrou no dinheiro. Então aqui você tá vendo o preço dela, que no dia 5, no dia 6, no dia 7 de junho, ela tava custando 0,30 e poucos bitcoins aproximadamente. Tá vendo aqui? E com a alta do Bitcoin, o Bitcoin subiu bastante no dia 9, que foi essa subida aqui dessa vela. Com a subida do Bitcoin, a call fica cara. Então se eu vendi uma call por 0,30, por exemplo, 0,50, 0,60, e ela chegou a valer aqui, por exemplo, 0,190, essa call me deu um baita prejuízo. Porém, você tem que entender que esse prejuízo ele é temporário. E eu segurando essa call,
E para eu entender se vale a pena eu segurar ela ou não, ajuda muito eu entender as gregas. Uma call com vencimento próximo, ela tem o θ muito alto, então ela deprecia muito com a passagem do tempo. Então nesse caso aqui, momentaneamente, ela chegou a me dar um prejuízo de 250%. Só que como o Bitcoin não continuou subindo e ela ficou fora do dinheiro, olha como ela depreciou. Hoje ela não está valendo quase nada. 2 dias depois de ter um prejuízo de 250%, essa call aqui, olha aqui, eu recebi o prêmio dela de 0,66. Esse é o crédito que eu recebi na venda. Ela chegou a custar 3 vezes mais caro aproximadamente, tá? Só que agora, quanto que ela está valendo? Ela praticamente virou pó. Recebi 0,066 e agora está valendo 0,0002 bitcoins, me dando um ROI aqui de 96%. Se eu tivesse preocupado quando estava aparecendo aqui um ROI de menos 250%, sem entender essa dinâmica, talvez eu encerrasse essa call no momento não propício, realizando um prejuízo de forma desnecessária. Porém, aqui a gente está vendo uma situação particular. Em algumas ocasiões pode acontecer de tudo isso aqui estar no vermelho, mas repito, o que importa é a expectativa na data de vencimento. Esse aqui é um ponto muito importante, mas tem outros pontos sobre a dinâmica de lucro ou prejuízo que eu quero te passar também. Além de entender o lucro ou prejuízo de cada operação, você tem que entender ele em perspectiva, não apenas quanto que ele representa nessa operação, mas quanto que ele representa em relação à sua conta como um todo. Então aqui você pode ver um prejuízo de 200%, 300%, 400%, 500%, mas se você observar isso em termos absolutos e colocar esse prejuízo aqui em relação ao capital da sua conta, muitas vezes um prejuízo de 300% não vai significar nada, não vai arranhar a sua conta. Então você tem que entender ele em perspectiva e não apenas de maneira isolada. Um outro ponto, se você faz uma trava de alta com put, então aqui a venda de uma put com strike mais alto e a compra de put com strike mais baixo é uma trava de alta com put. A expectativa da put comprada é que me dê prejuízo. No entanto, a expectativa, a maior probabilidade é que a put vendida dê lucro. E veja que nesse caso aqui, o lucro ou prejuízo das duas está bem parecido, está em torno de 100%, né? Essa put aqui está me dando um prejuízo de 100% e essa aqui está me dando um lucro de 96,9%. Só que esse lucro aqui de 96,9%, ele é maior do que esse prejuízo de 100%. Então eu tenho um saldo positivo nessa operação. Veja que essa put aqui está me dando 0,013 bitcoins e essa daqui está me tirando 0,005. Então eu tenho um saldo positivo de 0,0008 bitcoins. E aqui você pode ver, em termos de dólar, que esse lucro de 96% é maior do que esse prejuízo de 100% aqui. Além disso, você tem que entender também o tamanho das operações. Aqui a gente está falando de opções com preço relativamente barato. Aqui eu recebo 0,066, 0,0105 e essas operações aqui, por exemplo, elas são mais caras. Olha o preço dessa opção, 0,38, 0,33, é um valor muito maior do que esse daqui. Então, se eu estou operando opções mais caras, o lucro em termos percentuais, ainda que seja menor, ele significa um lucro em termos de dólar ou mesmo em termos de Bitcoin muito mais elevado que essas aqui. Então, quando você está entendendo o lucro ou prejuízo percentual, você tem que entender ele em perspectiva em relação ao valor da sua banca, também em relação ao valor de cada operação, ok? Um lucro de 50% de uma opção dessa é muito maior do que um lucro de 100% de uma opção dessa daqui que é mais barata. Então, se essa daqui eu tiver um prejuízo de 200%, por exemplo, muitas vezes um lucro de 25%, talvez dessa daqui, ele mais do que compensa esse prejuízo. Além disso, que eu já te falei, tem mais um ponto que é importante. Você também entender o lucro de forma dinâmica e não de forma estática. Você tem que compreender o lucro não como se fosse uma fotografia, mas sim como se fosse um filme. Então, já te mostrei que se aqui tiver tudo verdinho ou tudo vermelho, não importa
importa nada. Vou te dar um exemplo aqui. Então, se eu estou vendendo uma put nessa quantia aqui, de 1 Bitcoin, e o preço médio é de 0.0060 para esse vencimento aqui. No momento que eu faço essa venda, eu recebo esse crédito aqui. Só que se eu fosse encerrar, eu teria esse custo para encerrar. Então, no exato momento que eu monto essa operação, que eu faço essa venda de put, vamos colocar aqui que o meu equity inicial seja de 1 Bitcoin, no momento que eu faço a venda, esse equity não se altera, ele permanece 1 Bitcoin. Agora, à medida que o valor dessa put começa a ficar mais barato, à medida que ele começa a decrescer, eu começo a ter um ROI, começo a ter um lucrinho, tá? E esse lucro aqui, ele vai aumentar a minha quantia de Bitcoins, ok? Até que chega um ponto, por exemplo, que essa put que eu vendi, ela chega a valer zero, por exemplo, me dando um ROI de 100%. Isso daqui vai acrescentar esse montante de Bitcoins na minha conta. E quanto maior a quantidade de vendas eu faço, maior é o acréscimo de Bitcoins que eu tenho. Então, vendendo 3 puts nessas circunstâncias, teria uma expectativa de aumentar em 1,8% a minha quantia de Bitcoins em poucos dias. Agora, se em vez dessa put virar pó, ela começa a ficar mais cara, então eu vendi por 0,060, quando eu vendo algo, eu quero que esse algo fique mais barato. Só que o mercado pode ir no sentido contrário, e ela pode, por exemplo, estar valendo o dobro, não é? Então eu tenho esse crédito aqui na abertura, mas se eu fosse encerrar essa posição, eu teria esse custo aqui de encerramento. Então aqui, nesse caso, meu ROI é de menos 100%. Isso faz com que o meu equity baixe de 1 Bitcoin para 0,9820. Tá legal. Então eu vendi essa put no strike 102. O Bitcoin agora está em 107. Então agora está numa situação favorável. Porém, vai que ele começa a cair. Vai para 106, 105, 104. Com ele caindo, esse valor aqui vai aumentar. Imagine que eu acredito que ele vai continuar caindo. Ele não vai parar aqui. Essa put vai entrar no dinheiro. O Bitcoin deve cair, segundo a minha análise, por exemplo, para 100, para 98, para 96. Então, nesse caso aqui, vale a pena eu realizar esse prejuízo, ainda que ele signifique uma redução de 1,80% dos meus Bitcoins. Só que se eu fizer isso, eu posso fazer uma rolagem, ok? Então eu pego, faço a venda de uma outra put para um strike mais baixo, por exemplo, 96 mil, na mesma quantia, no vencimento seguinte, então vou estar querendo vender para outra semana, e se eu vender para outra semana, para recuperar esse prejuízo, para não ter que realizar ele, eu vou estar buscando um strike, esse aqui é um exemplo, vou estar buscando um strike que ele me dê o mesmo prêmio que eu acabei de pagar na hora da recompra. Veja, deixa eu desconsiderar momentaneamente isso aqui. Você está vendo que eu estou com um prejuízo de 1,80% dos meus Bitcoins. No exato momento que eu faço essa rolagem e eu faço essa venda aqui, estou recebendo um crédito. Porém, no momento que eu faço essa venda, essa opção continua valendo o mesmo preço que eu acabei de receber. Então, se eu fosse encerrar essa posição nesse dia aqui, eu não teria lucro nenhum. Então, no momento que eu faço a rolagem, eu não vejo o meu equity alterar. No entanto, nessa situação que a gente está tratando hipoteticamente, o Bitcoin caiu de 107, abaixou, foi para baixo dos 102, foi para 100, por exemplo, né? Então, essa daqui me deu um prejuízo. Só que se ele se estabiliza acima dos 96, essa put aqui ela vai ficando mais barata, 0.0100, 0.080, e à medida que ela vai ficando mais barata, o meu prejuízo vai reduzindo. Inicialmente ele estava em menos 1.8 e agora ele está com menos 0.60%. Até que em algum momento essa put aqui ela tende a virar pó se o Bitcoin se estabiliza acima dos 96%. E no momento que ela vira pó, eu vejo o meu equity voltar para aquele lucro de 1,80%. Ah, mas o Bitcoin continuou caindo, ele caiu abaixo dos 96. Se ele caiu abaixo dos 96, essa put em vez de virar pó, ela vai ficar mais cara, por exemplo, 0.0180. Se isso acontecer, veja que agora eu vou ter um prejuízo de 3,60, vou passar de 1 Bitcoin para 0.9640. Isso importa? Não muito, contanto que a minha expectativa seja de que essa queda vai
se estancar. Toda queda se estanca, né? Nenhuma queda é infinita. Então eu repito o mesmo processo. Então nesse exemplo aqui eu fiz a rolagem do dia 20 para o 27. Vamos supor que o Bitcoin continue caindo. Eu faço a rolagem novamente do dia 27 para o dia 4 de julho. Então vou vender para o dia 4 do 7, fazer uma nova venda de put, digamos que eu baixe para o strike 92 e vou vender a mesma quantidade. Você já entendeu que no momento que eu faço essa rolagem, eu não vejo uma diferença no equity da minha conta. Meu prejuízo continua em 3,6%. Porém, como nenhuma queda é infinita, em algum momento o Bitcoin vai se estabilizar. Então, digamos que ele tenha até chegado nos 92, mas depois ele se recuperou, foi para 93, 94. Se ele ficar até a data do vencimento em 92,001, essa put aqui vai ter virado pó. Ela vai estar valendo zero. E no momento que ela vira pó, eu vejo meu equity novamente se recuperar. Porque quando eu vendo, eu recebo um crédito, quando eu compro, eu tenho um débito, esse débito é maior do que esse crédito, e isso é realização de prejuízo. Só que se eu fizer uma nova venda, eu recebo um novo crédito no exato valor desse débito. E ainda que eu tenha que ter um débito maior do que esse, se eu repetir o processo, recebendo um novo crédito aqui, no momento que essa put para de ficar cara, eu vejo esse crédito aqui, ele aumenta o meu equity inicial. Então nesse vídeo aqui eu te mostrei que o lucro não importa. No momento que eu estou gravando, quase todas as minhas posições estão dando lucro, estão com P&L positivo. Porém, ainda que elas estivessem todas no vermelho, contanto que a expectativa na data do vencimento fosse positiva, eu estaria completamente tranquilo. Ainda que na data do vencimento ela não fosse positiva, entendendo o lucro de forma dinâmica e não de forma pontual, entendendo que não é importante a fotografia e sim o filme, portanto a dinâmica, a evolução do meu patrimônio ao longo do tempo e que eu tenho controle sobre isso por meio das rolagens, sendo que eu te dei um exemplo de uma delas aqui, com a venda de put, com a rolagem de put para outros vencimentos, entendendo isso, o lucro ou prejuízo pontual, ele não importa tanto. Também te mostrei que você tem que entender o lucro de forma perspectiva. Muitas vezes um lucro de 95% é superior a um prejuízo de 100%, por exemplo, porque você tem que ver sobre qual a base esse lucro percentual está incidindo. Além disso, também te mostrei que importa você entender o lucro ou prejuízo não em relação à operação em si, mas em relação ao quanto ele representa para a sua conta como um todo. Um prejuízo de 300%, por exemplo, de uma operação pode ser menor do que um lucro de 25% de uma operação que represente um montante maior na sua conta. Se esse vídeo te ajudou, taca o joinha, confere se está inscrito no canal e com o sininho ativado e também deixa o seu comentário falando o que você achou, porque esse feedback me ajuda a ter um conteúdo cada vez melhor para te ajudar. Obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.